A afirmação de que a religião foi criada pelo homem e não por Deus é uma perspectiva comum em debates sobre fé, filosofia e antropologia. Vamos explorar alguns pontos-chave dessa discussão. As religiões surgiram em diferentes culturas como tentativas de explicar fenômenos naturais, a origem da vida, a morte e questões morais. Muitas crenças estão ligadas a contextos históricos específicos, com narrativas que refletem valores sociais da época. A diversidade de religiões, com dogmas, rituais e divindades distintos, sugere influência humana na sua formação. Se Deus fosse o único autor, por que existiriam tantas interpretações conflitantes? Crentes argumentam que, embora as religiões sejam mediadas por linguagem e cultura humanas, sua essência foi revelada por Deus, como a Bíblia, o Alcorão ou os Vedas. Algumas religiões afirmam ter origens sobrenaturais, milagres, profecias ou experiências místicas que seriam provas da intervenção divina. Muitos críticos apontam que líderes religiosos usaram a fé para controlar populações, justificar guerras ou acumular poderes, cruzadas, inquisição. Isso reforça a ideia de que a religião é um construto humano. A moralidade religiosa muitas vezes reflete normas sociais de épocas passadas, como escravidão ou papéis de gênero, sugerindo adaptação humana, não mandamentos imutáveis. A ciência busca explicações baseadas em evidências, enquanto a religião frequentemente opera no campo da fé. Para ateus agnósticos, a ausência de provas concretas de Deus indica que a religião é uma projeção humana. Por outro lado, teólogos defendem que Deus transcende a razão e que a fé é um caminho válido de conhecimento. Marx via a religião como ópio do povo, uma ilusão para aliviar o sofrimento. Já pensadores como Kierkegaard argumentavam que a relação com o divino é pessoal e subjetiva, além da racionalidade. Se a religião é humana ou divina, depende da sua perspectiva. A diversidade de crenças, aliada à falta de consenso sobre qual religião seria verdadeira, sugere forte influência humana. A religião, como fenômeno cultural, surge nas primeiras sociedades humanas como um mecanismo de explicação e controle. Algumas teorias principais incluem animismo e xamanismo. As primeiras formas de religião estavam ligadas à crença em espíritos na natureza, animismo, e à mediação de figuras como xamãs. Teorias funcionalistas, Durkheim. A religião serve para unir comunidades, criar normas sociais e fornecer um sistema de significado coletivo. Teorias cognitivas, Pascal Boyer. O cérebro humano tem uma predisposição para buscar agentes sobrenaturais como forma de explicar eventos aleatórios ou ameaçadores. Evidências arqueológicas, como os rituais de enterro do Paleolítico, 50 mil anos antes de Cristo, sugerem que a preocupação com a morte e o além já existia antes das grandes religiões organizadas. Ao longo da história, a religião foi instrumentalizada por poderes políticos e econômicos. Antigo Egito e Mesopotâmia. Os faraós e reis eram vistos como divinos ou intermediários dos deuses, legitimando seu governo.
cristianismo e Império Romano. Constantino adotou o cristianismo no século IV para unificar o império, transformando uma seita minoritária em religião estatal. Islã e expansão árabe. A unificação das tribos árabes sob Maomé teve tanto motivações religiosas quanto geopolíticas. Deus está morto e nós o matamos. Para Nietzsche, a religião era uma estrutura de poder que servia para controlar as massas através da moralidade. Por quê? Mesmo com o avanço da ciência, a religião persiste. Teoria do conforto existencial. Ernest Becker. A religião ajuda os humanos a lidar com o medo da morte e do desconhecido. Viés cognitivo e agência sobrenatural. O cérebro humano tende a atribuir intencionalidade a eventos aleatórios. Eis, Deus quis assim. Efeito placebo da fé. Estudos mostram que crenças religiosas podem reduzir a ansiedade e aumentar resiliência em situações difíceis. Descartes e o racionalismo. A ideia de um Deus perfeito é inata no ser humano, sugerindo uma origem divina. Hume e o ceticismo. As religiões são baseadas em relatos não verificáveis e milagres improváveis, sendo produtos da imaginação humana. Kant e a moralidade. A religião não é necessária para a ética, mas pode ser um veículo para ela. Deus quer impedir o mal, mas não pode. Então não é onipotente. Pode, mas não quer. Então não é benevolente. Esse questionamento coloca em xeque a ideia de um Deus pessoal e intervencionista. Declínio do religioso no Ocidente. Com a secularização, muitas sociedades priorizam a ciência e o Estado laico. Crescimento do fundamentalismo. Em resposta à globalização, movimentos religiosos radicais ganham força, evangelicalismo, islamismo político. Espiritualidade sem religião. Muitos buscam conexão espiritual fora de instituições tradicionais. Mindfulness, neo-xamanismo. A religião pode ser vista como criação humana, um produto da evolução cultural, psicológica e política. Inspiração divina. Para os crentes, mesmo que mediada por humanos, a essência vem de Deus. Alguns teólogos, como Paul Tillich, defendem que a religião é uma resposta humana ao sagrado, não necessariamente uma invenção arbitrária. Ou seja, mesmo que as formas religiosas sejam humanas, a busca pelo transcendente pode ser universal. A religião é uma ferramenta de controle, uma necessidade psicológica ou uma verdadeira conexão com o divino. No vasto panorama da história humana, a religião emerge como uma das instituições mais complexas e intrigantes. Sua origem e evolução suscitam debates acalorados entre teólogos, filósofos e historiadores. A ideia de que a religião foi criada pelo homem e não por Deus é uma afirmação que provoca reflexão profunda e crítica. Ao longo deste artigo, exploraremos as razões que sustentam essa perspectiva, analisando a evolução da religião e seu papel na sociedade. Desde os primórdios da civilização, os seres humanos buscaram maneiras de entender o mundo ao seu redor. Nas comunidades primitivas, a religião frequentemente surgiu como uma resposta a perguntas existenciais e fenômenos naturais inexplicáveis.
Os rituais de adoração a deidades ou forças da natureza podem ser vistos como tentativas de controlar ou apaziguar esses elementos que, à época, pareciam fora do alcance do entendimento humano. A prática de cultos e rituais nas sociedades pré-históricas é um testemunho claro de como a religião serviu como um mecanismo de coesão social. Ela permitia que grupos de indivíduos se unissem em torno de crenças comuns, facilitando a cooperação e a sobrevivência em ambientes hostis. Assim, a religião não é apenas um conjunto de crenças sobre o divino, mas uma construção social que evolui com o tempo, moldando-se às necessidades e contextos dos povos. À medida que as sociedades avançaram, a religião começou a se entrelaçar com a cultura e a política. Nas civilizações antigas, como a egípcia e a mesopotâmica, os deuses eram frequentemente associados a governantes e sistemas de poder. Os faraós eram considerados divinos, e isso não apenas legitimizava seu domínio, mas também promovia a unidade em torno de uma narrativa religiosa comum. Esse fenômeno evidencia que a religião não é uma entidade isolada, mas sim um reflexo dos valores e das estruturas sociais de uma época. A criação de mitos, rituais e normas éticas pode ser vista como uma forma de os seres humanos tentarem dar sentido ao caos do mundo. Assim, a religião se torna uma ferramenta poderosa que, embora possa oferecer conforto espiritual, também pode ser manipulada para fins de controle e dominação. A diversidade religiosa é um dos aspectos mais fascinantes da experiência humana. Atualmente, existem milhares de religiões e crenças ao redor do mundo, cada uma com sua própria narrativa e interpretação do que é sagrado. Essa pluralidade não apenas reflete a criatividade humana, mas também a capacidade das pessoas de reinterpretar e adaptar suas crenças ao longo do tempo. O surgimento de novas seitas, a reforma de religiões existentes e a fusão de práticas espirituais são exemplos claros de como a religião está em constante evolução. Esse dinamismo sugere que, em última análise, a religião é uma criação humana que se adapta às circunstâncias e às mudanças sociais. Ao invés de ser uma revelação divina, imutável, a religião é um testemunho da busca humana por significado. Com o advento da ciência e da racionalidade, as explicações sobrenaturais para fenômenos naturais começaram a ser questionadas. O avanço do conhecimento humano desafiou muitas das crenças centrais que sustentavam as religiões tradicionais. O método científico, ao fornecer respostas baseadas em evidências, levou a uma diminuição da influência da religião em áreas como a medicina, a astronomia e a física. Esse fenômeno não sinaliza necessariamente o fim da religião, mas revela uma transformação na forma como os indivíduos percebem a espiritualidade. Muitos começaram a ver a religião não como uma verdade absoluta, mas como uma construção social que pode variar amplamente entre diferentes culturas e períodos. Essa visão crítica permite um diálogo mais profundo entre ciência e religião, onde ambas podem coexistir, embora em tensões e debates constantes. Em última análise, a afirmação de que a religião foi criada pelo homem e não por Deus é um convite à reflexão sobre a natureza da espiritualidade e do significado.
A religião, em suas várias formas, é um testemunho da capacidade humana de buscar entendimento e conexão. Assim, ao olharmos para a diversidade de crenças e práticas ao longo da história, reconhecemos que a religião é mais do que uma simples resposta ao divino. É uma construção complexa que reflete a sociedade, a cultura e a evolução do pensamento humano. Em um mundo cada vez mais interconectado, essa perspectiva nos convida a respeitar e entender as diferentes interpretações que os seres humanos dão ao sagrado, promovendo um diálogo respeitoso entre as diversas tradições e crenças. A jornada de explorar a religião como uma criação humana nos impulsiona a questionar nossas próprias crenças e a abrir espaço para uma compreensão mais ampla da condição humana. Quais são os principais argumentos contra a origem divina da religião? A discussão sobre a origem da religião e sua relação com o divino é um tema que permeia a filosofia, a sociologia e a antropologia. A ideia de que a religião é uma criação humana, em vez de uma revelação divina, é sustentada por uma série de argumentos que exploram as raízes sociais, históricas e psicológicas da espiritualidade. Neste artigo, abordaremos os principais argumentos que desafiam a noção de que a religião é de origem divina, proporcionando uma perspectiva crítica sobre essa questão fascinante. Um dos argumentos mais contundentes contra a ideia de uma origem divina da religião é a sua evolução histórica ao longo do tempo. As religiões não surgiram de uma única fonte, mas são produtos de contextos culturais específicos que mudam com o tempo. Desde as crenças animistas das sociedades pré-históricas até as grandes tradições monoteístas modernizadas, a religião evoluiu em resposta a mudanças sociais, políticas e econômicas. Esse fenômeno sugere que as crenças religiosas são, em grande parte, construções humanas moldadas por suas circunstâncias. Por exemplo, a transição de politeísmo para monoteísmo em várias culturas pode ser vista como uma adaptação às necessidades sociais de unificação e controle. As religiões se adaptam às realidades de seus praticantes, refletindo as mudanças nas relações de poder, nas normas sociais e nas descobertas científicas. Essa flexibilidade e evolução das crenças religiosas indicam que elas não têm uma fonte divina estável, mas sim uma origem profundamente enraizada na experiência humana. Outro argumento forte contra a origem divina da religião é o papel central da cultura e do contexto social na formação das crenças espirituais. As práticas e crenças religiosas frequentemente refletem os valores e as tradições de uma sociedade específica, em vez de serem manifestações de uma verdade universal. Isso é evidente na diversidade de religiões ao redor do mundo, onde diferentes culturas têm suas próprias interpretações do que é sagrado, frequentemente em desacordo entre si. Por exemplo, a forma como a moralidade é abordada nas religiões varia amplamente. Enquanto algumas tradições religiosas enfatizam a compaixão e a bondade, outras podem justificar a violência em nome da fé. Essa diversidade sugere que a religião é profundamente influenciada pelo contexto social e não uma manifestação de uma vontade divina objetiva.
A análise dessas influências culturais revela que a religião pode ser mais uma ferramenta de coesão social do que uma revelação divina. A psicologia também oferece insights valiosos sobre a origem da religião. Pesquisas indicam que a necessidade de crenças espirituais pode estar ligada a fatores psicológicos como o desejo de encontrar significado em um mundo muitas vezes caótico e imprevisível. A religião pode proporcionar conforto em tempos de crise, oferecendo respostas a questões existenciais que são intrinsecamente humanas. Ademais, a tendência de buscar padrões e significados, mesmo em fenômenos aleatórios, é uma característica do pensamento humano. Essa disposição para interpretar eventos como tendo um propósito divino pode ser vista como um mecanismo de defesa psicológica. Assim, a religião pode ser entendida como uma construção da mente humana, destinada a atender a necessidades emocionais e psicológicas, em vez de uma resposta a uma revelação divina. Finalmente, o avanço da ciência e do método crítico apresenta um desafio significativo à ideia de origem divina da religião. Com o desenvolvimento do pensamento científico, muitas explicações sobrenaturais para fenômenos naturais foram substituídas por teorias baseadas em evidências. A ciência tem demonstrado repetidamente que muitos dos fenômenos que antes eram atribuídos à intervenção divina podem ser explicados através de processos naturais e racionais. Esse paradigma científico não apenas questiona as afirmações de doutrinas religiosas, mas também encoraja uma abordagem mais crítica em relação a todas as crenças. À medida que o conhecimento humano avança, certas crenças religiosas tornam-se menos viáveis, ressaltando a ideia de que a religião é uma construção humana, adaptável e sujeita à revisão, em vez de uma verdade eterna e imutável. Em suma, os principais argumentos contra a origem divina da religião enfatizam a evolução histórica das crenças, a influência cultural e social, os fatores psicológicos e o impacto da ciência. Esses pontos nos convidam a considerar a religião não como uma verdade absoluta, mas como uma construção humana que reflete a busca por significado e entendimento em um mundo complexo. Ao adotar uma perspectiva crítica, podemos apreciar a riqueza e a diversidade das experiências religiosas, ao mesmo tempo em que reconhecemos a influência do contexto humano em sua formação. Essa abordagem nos permite explorar as nuances da espiritualidade, promovendo um diálogo mais respeitoso e enriquecedor entre diferentes tradições e crenças. A relação entre religião e ciência tem sido historicamente complexa, muitas vezes marcada por conflitos, mas também por diálogos e adaptações. À medida que o conhecimento científico avança, muitas tradições religiosas têm se adaptado a novos entendimentos, reinterpretando suas doutrinas à luz de descobertas científicas. Neste artigo, exploraremos exemplos significativos de como a religião se ajustou a contextos científicos, refletindo a capacidade humana de conciliar fé e razão. Um dos debates mais proeminentes entre religião e ciência diz respeito à origem da vida e ao papel da evolução. A teoria da evolução
proposta por Charles Darwin no século XIX, desafiou a narrativa literal da criação encontrada em muitos textos sagrados, como a Bíblia. Inicialmente, essa teoria encontrou resistência significativa entre os grupos religiosos. No entanto, ao longo do tempo, várias denominações cristãs começaram a reinterpretar as histórias de criação como metáforas ou alegorias, permitindo que a ciência e a fé coexistissem. Por exemplo, a Igreja Anglicana e a Igreja Católica adotaram posturas mais conciliatórias, reconhecendo que a evolução não necessariamente contradiz a crença em um Criador divino. O Papa João Paulo II, em 1996, afirmou que a evolução é mais do que uma hipótese, indicando uma aceitação da ciência dentro do contexto da criação divina. Essa adaptação é um exemplo claro de como a religião pode evoluir e integrar novas compreensões científicas, permitindo uma síntese entre as duas áreas. Outra área em que a religião se adaptou a contextos científicos é a cosmologia. Com a descoberta do Big Bang e a expansão do universo, as crenças tradicionais sobre a criação e a estrutura do cosmos foram desafiadas. Algumas religiões que inicialmente apresentavam visões fixas sobre o cosmos começaram a incorporar a cosmologia científica em suas doutrinas. Por exemplo, o budismo, que já possui uma visão flexível sobre a existência e a impermanência, encontrou ressonância nas teorias científicas modernas. A ideia de que o universo está em constante transformação está alinhada com os ensinamentos budistas sobre a impermanência. Essa adaptação permite que as tradições espirituais se conectem com as descobertas científicas sobre o cosmos, promovendo um diálogo enriquecedor entre ciência e espiritualidade. O campo da medicina é outro exemplo significativo de como as religiões têm se adaptado a contextos científicos. Historicamente, muitas práticas religiosas envolviam a cura através de rituais e orações. No entanto, com o avanço da medicina moderna e a compreensão científica das doenças, muitas tradições religiosas começaram a integrar práticas médicas contemporâneas em suas abordagens de cura. Um exemplo notável é a Igreja Científica, que enfatiza a saúde mental e física através de uma combinação de oração e práticas médicas. Os cientistas da religião, como a ciência cristã, promovem a ideia de que a verdadeira cura vem de uma compreensão espiritual e que a medicina deve ser utilizada em conjunto com a oração. Esse compromisso com a ciência e a saúde reflete uma adaptação que busca harmonizar a fé com os avanços médicos, reconhecendo a importância da ciência na promoção do bem-estar. Com os avanços em biotecnologia, como a manipulação genética e a clonagem, surgiram questões éticas complexas que desafiam muitos sistemas de crença. Algumas tradições religiosas têm respondido a esses desafios, adaptando suas doutrinas éticas para abordar as novas realidades proporcionadas pela ciência. Por exemplo, muitas religiões têm se envolvido em diálogos sobre a ética da edição genética. A Igreja Católica, através de sua comissão de bioética, tem discutido as implicações morais da engenharia genética, buscando uma posição que respeite a dignidade humana enquanto considera os avanços científicos.
Essa capacidade de adaptação revela a necessidade de as tradições religiosas se posicionarem em relação a temas contemporâneos, promovendo um diálogo que possa guiar a sociedade em questões éticas emergentes. Os exemplos de adaptações religiosas a contextos científicos demonstram que, embora existam tensões entre fé e ciência, também há oportunidades significativas para o diálogo e a síntese. A capacidade das religiões de reinterpretar e integrar novos conhecimentos científicos reflete uma flexibilidade essencial para sua relevância no mundo contemporâneo. À medida que a ciência avança, a religião tem a oportunidade de se reinventar, oferecendo respostas que harmonizam a busca por significado espiritual com a busca por conhecimento científico. Essa interação entre fé e razão não apenas enriquece a experiência humana, mas também promove um entendimento mais profundo das complexidades da existência. Exemplos de conflitos irreconciliáveis entre ciência e religião. A relação entre ciência e religião tem sido marcada tanto por diálogos construtivos quanto por conflitos acirrados. Em várias ocasiões, as afirmações científicas têm entrado em choque direto com doutrinas religiosas, resultando em tensões que, em certos casos, se tornaram irreconciliáveis. Neste artigo, exploraremos alguns exemplos notáveis desse conflito, destacando suas implicações e a resistência que surgiram em torno dessas questões. Um dos exemplos mais emblemáticos de conflito entre ciência e religião é o caso de Galileu Galilei, no século XVII. Galileu foi um dos primeiros a usar telescópios para observar o céu, e suas descobertas, como as luas de Júpiter e as fases de Vênus, apoiaram a teoria heliocêntrica de Copérnico, que afirmava que a Terra orbita o Sol. Essa visão desafiava a interpretação literal da Bíblia, que sustentava a ideia de que a Terra era o centro do universo. Como resultado, Galileu foi processado pela Inquisição e forçado a renunciar às suas ideias. O conflito entre Galileu e a Igreja Católica ilustra como a ciência pode estar em desacordo com as doutrinas religiosas estabelecidas, levando a uma repressão que por muitos anos silenciou vozes científicas. Esse episódio se tornou um marco na história da ciência, simbolizando a tensão entre a busca do conhecimento e a resistência da autoridade religiosa. Outro exemplo significativo de conflito irreconciliável entre ciência e religião é a teoria da evolução proposta por Charles Darwin. Publicada em 1859 em A Origem das Espécies, a teoria da evolução por seleção natural contradiz a narrativa bíblica da criação, que descreve uma criação instantânea e direta de todas as espécies por um Deus. A resistência à teoria da evolução permanece forte em diversos círculos religiosos, especialmente entre grupos fundamentalistas que insistem em uma interpretação literal das Escrituras. Nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento do criacionismo, que defende a ideia de que a vida foi criada por intervenção divina, continua a desafiar a inclusão do ensino da evolução nas escolas públicas. Casos notáveis, como o julgue de Scopes em 1925, onde um professor foi processado por ensinar evolução,
evidenciam a hostilidade que ainda existe entre algumas tradições religiosas e a ciência. Essa divisão persiste, refletindo um conflito profundo sobre a origem da vida e a natureza da existência. Com o avanço da biotecnologia e das técnicas de edição genética, como o CRISPR, surgem novas questões éticas que desafiam fundamentos religiosos. Muitas tradições religiosas têm preocupações profundas sobre a manipulação da vida, considerando-a uma violação da criação divina. Por exemplo, algumas doutrinas cristãs e judaicas argumentam que a edição genética, especialmente em embriões humanos, pode ser vista como uma forma de brincar de Deus, provocando um conflito irreconciliável com suas crenças sobre a sacralidade da vida. Além disso, a questão da clonagem humana e a possibilidade de criar seres humanos geneticamente modificados geram debates acalorados. Muitos líderes religiosos expressam preocupações sobre os limites morais que devem ser respeitados, enquanto a ciência avança rapidamente, oferecendo possibilidades que desafiam as normas éticas tradicionais. Esse cenário revela um abismo entre as perspectivas religiosas e as inovações científicas, destacando a resistência em aceitar mudanças que comprometem as noções de moralidade e ética religiosa. O aquecimento global e as mudanças climáticas representam outro exemplo de conflito entre ciência e religião. A vasta maioria dos cientistas concorda que a atividade humana está contribuindo para as mudanças climáticas, exigindo ações urgentes para mitigar seus efeitos. No entanto, algumas comunidades religiosas, especialmente aquelas que sustentam visões apocalípticas ou providencialistas, podem rejeitar a urgência científica, acreditando que o destino da Terra é determinado por forças divinas e não pela ação humana. Esse conflito é exacerbado por visões teológicas que minimizam a responsabilidade humana em relação ao meio ambiente, levando a uma falta de ação entre grupos que poderiam contribuir significativamente para a luta contra as mudanças climáticas. A divergência entre a ciência, que clama por ação imediata, e certas interpretações religiosas que veem a situação como parte de um plano divino, exemplifica um conflito que pode ser difícil de resolver. Os exemplos de conflitos irreconciliáveis entre ciência e religião ilustram a complexidade dessa relação. Desde o caso de Galileu até as controvérsias em torno da evolução, biotecnologia e mudanças climáticas, é evidente que a interação entre essas duas esferas pode resultar em tensões profundas e duradouras. Esses conflitos desafiam não apenas a compreensão do mundo natural, mas também as crenças fundamentais que moldam a experiência humana. Embora existam áreas em que ciência e religião possam dialogar e encontrar pontos de concordância, também é importante reconhecer que, em certos casos, as diferenças podem ser irreconciliáveis. Essa realidade nos convida a refletir sobre como abordamos as questões fundamentais da vida, da moralidade e do conhecimento em um mundo em constante evolução. Exemplos de colaboração entre ciência e religião na resolução de problemas ambientais. Nos últimos anos, a interação entre ciência e religião tem mostrado um potencial significativo para gerar colaborações frutíferas,
especialmente no que diz respeito a problemas ambientais. A crescente crise ecológica, marcada por mudanças climáticas, perda de biodiversidade e degradação ambiental, está provocando um apelo à ação que transcende divisões religiosas e científicas. Neste artigo, exploraremos alguns exemplos notáveis de como cientistas e líderes religiosos têm trabalhado juntos para enfrentar esses desafios globais. Um exemplo de colaboração entre ciência e religião é a iniciativa do Pacto das Catástrofes, lançada em 2015. Esta iniciativa une comunidades religiosas, cientistas e ativistas para abordar as questões climáticas de maneira holística. O objetivo é mobilizar os líderes religiosos para que utilizem suas plataformas e congregações a fim de promover a conscientização sobre as mudanças climáticas e incentivar ações sustentáveis. Essa colaboração é particularmente eficaz, pois as comunidades religiosas frequentemente têm acesso a grandes redes de indivíduos e podem influenciar comportamentos em nível local. As mensagens de responsabilidade ambiental, baseadas em ensinamentos espirituais sobre a proteção da criação, ressoam fortemente entre os fiéis, ajudando a impulsionar a ação coletiva. A união de esforços científicos e religiosos neste contexto pode ser vista como um poderoso exemplo de como diferentes esferas podem se unir em prol de um objetivo comum. A encíclica Laudato Si, publicada pelo Papa Francisco em 2015, é um marco significativo na intersecção entre ciência e religião em questões ambientais. Nela, o Papa aborda as crises ecológicas e sociais, enfatizando a responsabilidade moral de cuidar da Terra. Ele cita evidências científicas sobre a mudança climática e a degradação ambiental, reconhecendo a importância da ciência na compreensão destes problemas. O Papa Francisco convoca não apenas os católicos, mas toda a humanidade a agir em defesa do meio ambiente, promovendo um diálogo interreligioso e propondo um enfoque ético para a sustentabilidade. A encíclica ganhou o apoio de várias instituições científicas e organizações não governamentais, levando a um movimento global que une comunidades religiosas e cientistas em esforços conjuntos para promover a justiça ambiental e a proteção da criação. Outra iniciativa notável é o projeto Faith for Earth, da ONU, que visa unir comunidades religiosas e científicas para enfrentar desafios ambientais. Este projeto reconhece que as tradições religiosas têm um papel crucial na promoção da sustentabilidade e na proteção da biodiversidade. Através de parcerias com líderes de diferentes religiões, o projeto busca integrar valores espirituais com práticas científicas, incentivando ações práticas em áreas como conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Essas colaborações têm mostrado um impacto positivo, promovendo a conscientização e mobilizando comunidades para agir em prol da preservação do meio ambiente. Ao unir os ensinamentos espirituais com dados científicos, o projeto Faith for Earth exemplifica como as duas esferas podem se complementar, criando uma abordagem mais robusta para enfrentar os desafios ambientais. A Aliança Interreligiosa para a Sustentabilidade
é outra plataforma importante que reúne líderes de diversas tradições religiosas para discutir e agir sobre questões ambientais. Esta aliança busca promover o diálogo e a colaboração entre diferentes religiões, reconhecendo que todas compartilham a responsabilidade de cuidar da Terra. Por meio de conferências, workshops e campanhas de conscientização, a Aliança tem trabalhado para integrar a ciência nas práticas religiosas e vice-versa. Os líderes religiosos utilizam suas vozes e influência para educar suas congregações sobre a importância da sustentabilidade e da proteção ambiental, enquanto os cientistas fornecem o conhecimento necessário para agir de forma informada e eficaz. Os exemplos de colaboração entre ciência e religião na resolução de problemas ambientais demonstram um potencial significativo para enfrentar desafios globais. A união de esforços de líderes religiosos e cientistas não apenas amplia a conscientização sobre questões críticas, mas também fortalece as bases éticas para a ação. Esta colaboração é um testemunho da capacidade humana de transcender divisões e trabalhar em conjunto em prol de um objetivo comum. À medida que enfrentamos crises ambientais cada vez mais complexas, a combinação de sabedoria espiritual e conhecimento científico pode oferecer soluções inovadoras e sustentáveis. Através do diálogo e da ação conjunta, ciência e religião podem se tornar aliadas poderosas na luta pela proteção e preservação do nosso planeta, promovendo um futuro mais sustentável e justo para todas as formas de vida. Principais desafios enfrentados nas colaborações entre ciência e religião. Embora as colaborações entre ciência e religião na resolução de problemas ambientais apresentem um enorme potencial, elas também enfrentam uma série de desafios significativos. Esses obstáculos podem dificultar o progresso e a eficácia dessas parcerias, exigindo uma abordagem cuidadosa para superá-los. Neste artigo, exploraremos os principais desafios que surgem quando essas duas esferas tentam trabalhar juntas em prol de um objetivo comum. Um dos primeiros e mais notáveis desafios nas colaborações entre ciência e religião é a diferença de linguagem e abordagem. Cientistas tendem a utilizar uma linguagem técnica e baseada em dados que pode ser difícil de entender para aqueles que não têm formação na área. Por outro lado, líderes religiosos frequentemente falam em termos espirituais e morais, o que pode não ressoar com cientistas que buscam explicações baseadas em evidências. Essa disparidade pode levar a mal-entendidos e à dificuldade de comunicar ideias de forma eficaz. Para que as colaborações sejam bem-sucedidas, é fundamental que ambas as partes encontrem um meio-termo, desenvolvendo uma linguagem comum que facilite o diálogo. A falta de uma comunicação clara pode se tornar um obstáculo significativo para a implementação de estratégias conjuntas, limitando o impacto das iniciativas. Outro desafio importante é a resistência ideológica que pode surgir devido a crenças fundamentais. Muitas tradições religiosas possuem doutrinas que podem entrar em conflito com descobertas científicas, especialmente quando se trata de temas sensíveis como evolução, biotecnologia e mudanças climáticas.
Essa resistência pode derivar de uma interpretação literal de textos sagrados ou de um desejo de proteger crenças profundamente enraizadas. Quando líderes religiosos se opõem a certas conclusões científicas, isso pode dificultar a aceitação de práticas sustentáveis ou políticas ambientais que necessitam de um comprometimento mais amplo. A construção de uma relação de confiança e respeito mútuo é, portanto, essencial para superar essas barreiras. Um diálogo aberto e respeitoso pode ajudar a construir pontes entre diferentes perspectivas, mas pode ser um processo longo e desafiador. A falta de recursos e apoio institucional é outro desafio significativo que pode comprometer as colaborações entre ciência e religião. Muitas iniciativas que buscam unir esses setores podem não ter financiamento suficiente ou suporte organizacional para implementar suas propostas. Isso pode limitar a capacidade de realizar projetos de longo prazo e sustentar ações concretas. Além disso, as instituições religiosas, em geral, podem não ter a infraestrutura necessária para colaborar com a pesquisa científica. Por outro lado, as instituições científicas podem não ter experiência em trabalhar com comunidades religiosas, levando a uma falta de entendimento sobre como integrar práticas ou crenças espirituais em suas abordagens. Encontrar financiamento e estabelecer parcerias que ofereçam um suporte mútuo é crucial para o sucesso dessas colaborações. As divergências de prioridades e objetivos entre cientistas e líderes religiosos também podem criar desafios significativos. Enquanto os cientistas podem estar focados na pesquisa e na coleta de dados, as comunidades religiosas podem priorizar a mobilização comunitária e a educação espiritual. Essas diferenças podem levar a uma falta de alinhamento nas metas, dificultando a criação de iniciativas coesas e eficazes. Para que as colaborações sejam bem-sucedidas, é vital que ambas as partes se unam em torno de objetivos comuns. Isso pode exigir compromissos e concessões de ambos os lados, o que pode ser desafiador, especialmente quando as crenças fundamentais estão em jogo. A construção de um consenso claro sobre as metas e objetivos pode ajudar a guiar o trabalho conjunto, mas requer um esforço deliberado para alinhar as prioridades. Os desafios enfrentados nas colaborações entre ciência e religião na resolução de problemas ambientais são significativos, mas não insuperáveis. Ao abordar as diferenças de linguagem, crenças fundamentais, falta de recursos e divergências de prioridades, é possível construir parcerias mais eficazes e impactantes. Essas colaborações não apenas têm o potencial de promover ações concretas em prol do meio ambiente, mas também podem enriquecer a compreensão mútua entre ciência e religião. A superação desses desafios requer paciência, diálogo aberto e um compromisso genuíno com a construção de um futuro mais sustentável e justo. Com uma abordagem colaborativa, ciência e religião podem se unir para enfrentar os desafios ambientais e promover a proteção do nosso planeta para as gerações futuras. Exemplos bem-sucedidos de colaborações que superaram desafios entre ciência e religião. Apesar dos desafios significativos que surgem nas colaborações entre ciência e religião,
Existem exemplos notáveis de iniciativas que conseguiram superar esses obstáculos e produzir resultados positivos. Essas colaborações demonstram que, quando líderes religiosos e cientistas se unem em torno de objetivos comuns, é possível gerar mudanças significativas em prol do meio ambiente e do bem-estar social. Neste artigo, exploraremos alguns exemplos bem-sucedidos que se destacam por sua eficácia e impacto. Um exemplo inspirador de colaboração entre ciência e religião é o movimento Interfaith Power Light, IPL, que reúne comunidades religiosas nos Estados Unidos para promover a ação climática. Fundado em 2000, o IPL mobiliza congregações de diversas tradições religiosas para reduzir a pegada de carbono e promover a sustentabilidade ambiental. O movimento se baseia na premissa de que cuidar da criação é uma responsabilidade espiritual. As comunidades religiosas são incentivadas a implementar práticas sustentáveis, como a utilização de energia renovável e a redução do consumo de recursos naturais. O IPL também promove a educação ambiental e a conscientização sobre as mudanças climáticas, utilizando dados científicos para informar suas ações. Essa iniciativa é um exemplo claro de como as crenças espirituais podem se alinhar com as evidências científicas, resultando em ações efetivas e mobilização comunitária. A Aliança de Religiosos pela Justiça Climática, Religious Coalition for Climate Justice, é outra iniciativa que exemplifica a colaboração bem-sucedida entre ciência e religião. Composta por líderes de diversas denominações religiosas, a aliança busca promover a justiça climática e a proteção do meio ambiente, utilizando uma abordagem baseada em evidências científicas. A aliança organiza campanhas de conscientização, promove eventos interreligiosos e participa de discussões políticas sobre a ação climática. Um de seus principais focos é a educação das congregações sobre a importância da sustentabilidade e o impacto das mudanças climáticas nas comunidades vulneráveis. Ao unir a moral religiosa com dados científicos, a aliança tem sido capaz de mobilizar um grande número de indivíduos e comunidades em prol da justiça climática. A iniciativa Faith in Place é um programa que reúne comunidades religiosas em Illinois para abordar questões ambientais. Essa colaboração tem sido bem-sucedida em conectar líderes religiosos com cientistas e especialistas em meio ambiente para desenvolver programas de sustentabilidade que atendem às necessidades das comunidades locais. O programa oferece treinamento e recursos para que as congregações implementem práticas sustentáveis, como a eficiência energética e a conservação da água. Essa iniciativa não apenas promove a conscientização sobre questões ambientais, mas também incentiva a participação ativa das comunidades em ações concretas, reforçando a ideia de que a proteção do meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada. O projeto Green Faith é uma iniciativa internacional que busca unir comunidades religiosas em torno da ação climática e da justiça ambiental. Com uma abordagem interreligiosa, o Green Faith
promove a colaboração entre líderes religiosos e cientistas para educar as comunidades sobre as questões ambientais, utilizando uma base de evidências científicas. O projeto também organiza campanhas globais e locais que incentivam as comunidades a adotar práticas sustentáveis e a pressionar por políticas públicas que abordem as mudanças climáticas. Ao integrar as crenças espirituais com a ciência, o Green Faith tem conseguido mobilizar uma ampla rede de indivíduos e congregações em todo o mundo, demonstrando a eficácia de colaborações que superam desafios e promovem a ação conjunta. Os exemplos de colaborações bem-sucedidas entre ciência e religião na resolução de problemas ambientais demonstram que é possível superar desafios e gerar impacto positivo. Iniciativas como Interfaith Power Light, a Aliança de Religiosos pela Justiça Climática, Faith in Place, e Green Faith mostram como a união de crenças espirituais e evidências científicas pode resultar em ações efetivas e mobilização comunitária. Essas colaborações não apenas contribuem para a proteção do meio ambiente, mas também promovem um diálogo respeitoso e construtivo entre ciência e religião. Ao aprender com esses exemplos, podemos inspirar outras iniciativas a se unirem em prol de um futuro mais sustentável, reconhecendo que a ação conjunta é fundamental para enfrentar os desafios ambientais que ameaçam nosso planeta.